Olá pessoal, olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Vou estar gravando essa videoaula aqui explicando notação de xadrez. Notação de xadrez nada mais é do que uma linguagem, tá? É só lembrando aqui a diferença entre língua e linguagem. A língua ela tem um alfabeto, enquanto a linguagem nada mais é que símbolos, significados em que a pessoa estudando, a pessoa reconhece esses símbolos, o seu significado e aquilo que representa. Vou dar aqui alguns exemplos de linguagem no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, linguagem de trânsito. Quem tem carteira, a CNH, a partir de placas, a partir de determinados elementos, né? Sabe quantos quilômetros pode percorrer numa estrada, quantos quilômetros pode percorrer numa avenida, e a velocidade mínima e a máxima, e assim por diante, né? Regras para não tomar multa, e assim por diante. Isso porque a pessoa estudou, né? Sabe o significado das placas, né? E olhando para as placas, a pessoa também vai se orientando a partir disso. Uma outra linguagem é a linguagem sonora, a linguagem musical, em que a pessoa vê na partitura musical ali uma nota, tipo Mi, e executa aquela nota no instrumento, né? E a partir da figura que representa o quanto tempo a pessoa vai segurar aquela nota, se é 4 tempos, se é 3 tempos, se é 2 tempos, se é um tempo, a pessoa permanece naquela nota e executa uma melodia a partir disso. Então, existe uma linguagem musical a partir da partitura, como se fosse uma leitura de um texto, né? Que quem estudou partitura, quem estudou música, vai saber ler a partitura musical e executar aquela melodia lendo a partitura, lendo com os olhos, obviamente, nesse caso, né? E executando no instrumento. No xadrez, existe a notação do xadrez, que é a linguagem do xadrez. Para que serve a notação do xadrez? Serve para estudar jogadores do passado, como Capablanca, cubano, que é um dos três melhores de todos os tempos, da Raul Capablanca. O grande Alekhine, que não é considerado um dos três, mas eu tenho uma profunda admiração pelo Alekhine, que também é um cubano, lá na década de 20. Tem o norte-americano Bob Fischer, o único norte-americano a ser campeão mundial de xadrez. E o Garry Kasparov, considerado o melhor de todos os tempos, né? E assim por diante. Atualmente, o melhor atualmente do mundo é o norueguês Magnus Carlsen, né? E o melhor jogador de xadrez aqui do Brasil atualmente é o brasileiro, o grande mestre Luiz Paulo Suppi, né? Mas vamos lá. Essa anotação de xadrez também serve para também, por exemplo, estudar partidas nossas anteriores. E, por exemplo, ver onde foi que a gente errou e procurar na próxima situação fazer um movimento melhor, entendeu? E também estudar aberturas que são como iniciar melhor um jogo, como se defender melhor um jogo, enfim. E a partir disso surgiu aberturas como abertura italiana, abertura Rui Lopes, abertura inglesa, gambita dama, e assim também maneira de defender com as pretas, como a defesa francesa, a defesa siciliana, a Caro-Can, o Caro-Quem, e assim por diante. A defesa Grunfut, por exemplo, e assim por diante. Tá? A partir dessa linguagem, tá? Como funciona essa linguagem? Lembra lá da geometria analítica ou, se você preferir, batalha naval, que é quando, por exemplo, um navio está perdido em alto mar, onde você tem a localização da latitude e longitude. E a partir da latitude e longitude, se localiza o navio. Aqui não funciona diferente, não. Aqui você tem, ó, no tabuleiro de A, B, C, D, de dado, E, F, G, H. Então nós temos aqui na horizontal de A até H e na vertical de 1 a 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Então temos no eixo X aqui de A a H e no eixo Y de 1 a 8. Se você preferir, na horizontal de A a H e na vertical de 1 a 8. Tá? Com os peões, você não precisa representar a peça. Parte do pressuposto que os peões partem das suas casas iniciais. No caso das brancas, da segunda fileira. No caso das pretas, da sétima fileira. Então, por exemplo, quando você mexe o peão duas casas, você simplesmente representa para onde o peão está indo. No caso aqui, na linha E na coluna 4. E4. Tá? Pode ver que aqui, ó, tem a sua direita, tem a posição aqui, ó, E4, que surgiu aqui no primeiro movimento, que é justamente o movimento que você fez. Se você responder com o peão no rei aqui, vai ser E5, e que vai partir do E7 para o E5. Lembrando que E aqui é a casa do rei e D é a casa da dama, tá? E assim por diante, tá? Quando se fala de peças, pessoal, aí entra algumas siglas, inclusive de inglês, tá? Mas no caso do bispo, ainda é em português, tá? Bispo C4 é B de bola e C de porque é da coluna C e 4 da linha 4, então é C4. Bispo C4 é onde o bispo vai estar no segundo movimento. E aí é vez das pretas, né? No caso do cavalo, é a sigla em inglês. Então, eu vou estar puxando, por exemplo, vou desenvolver o cavalo aqui, por exemplo, de F6, por exemplo. Cavalo em F6, tá? E no caso aqui, no português, ou aqui no caso representa o número de cavalo, mas se eu não me engano, no inglês, da linguagem mundial, se eu não me engano, é EN, a figura do cavalo. Mas eu não lembro agora qual que é o em inglês em frente ao N, tá? Mas enfim, é assim que se fala. Aqui no caso, vou movimentar um peão, ó, a partir do princípio, eu tenho que falar qual é a casa que o peão está indo. D, que é a casa da dama, para a linha 3. Então é D3. Ó, D3. É justamente a casa onde foi. Bispo C5. Ó, bispo C5. Cavalo F3. Cavalo F3. Aqui, o roque. Quando o roque é curto, é duas bolinhas com um traço no meio. Tá? Quando é roque curto. Então aqui nas pretas, por exemplo, roque curto. Ó, duas bolinhas com traço no meio. Roque curto. Duas bolinhas com traço no meio. Tá? Que cavalo C6, ó. Na verdade seria NC6, tá? Quando é a dama, por exemplo, dama I2. Eu saí da casa da dama inicial para a casa E2, ó. Dama E2, tá? No inglês, aqui, dama vai ser queen, de rainha, tá? É o que de queen, tá? No inglês. A torre, se eu não me engano, se eu não me engano é R, se eu não me engano, a torre, em inglês, tá? Que é a sigla da torre, tá? Cavalo, deixa eu ver aqui, bispo, aqui D6, que é parte do 7, tá? Aqui, cavalo C3, tá? Por exemplo, torre E1, aqui já deu desenho da torre, tá? Mas, se eu não me engano, a torre aqui, se eu não me engano, acho que é R, se eu não me engano, a torre. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui no Google Tradutor. Ah, torre, torre. Tá, aqui é que eu já vi análise, outra letra para torre, enfim. Mas enfim, a ideia é essa. A ideia é você jogar o jogo inteiro sabendo em que posição cada peça se encontra no tabuleiro. E a partir disso você vai reproduzir jogos
do Capablanca, do Bob Fischer, do Kasparov, estudar jogadores do passado. Essa é uma das vantagens, né? Saber notação, estudar os seus jogos e ver onde foi que você errou e melhorar as suas partidas. E também você 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 também, a partir disso, você melhorar, né, o seu desempenho. Também a lição de tática também ajuda a executar a lição de tática também, né? E assim por diante, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Eu não vou alongar muito o vídeo, tá? É isso. Até mais, valeu.